A aula passada, vocês um material para vocês assistirem, que era uma aula completa, bem? E aqui eu vejo quem assistiu, quando assistiu, que hora que assistiu, a hora que fez o acesso, quando foi, o que assistiu, tudo bem? Eu monitoro todos vocês. E o mais interessante é que só 8 pessoas assistiram o material da sala de aula, que era o material que eu avisei que era para assistir, para continuar a aula de hoje. Então tá aqui, ó, gerenciamento de memória, a aula completa. Então a gente fez a parte 1 aqui na sala de aula. Eu avisei que não dava tempo, que minha máquina estava travando. Postei a aula completa, que tinha tudo, videozinho, tudo bonitinho, desenhando no papel, tudo bonitinho. Nós somos em 38 pessoas. Dessas 38, nós vamos descontar alguns que não estão aparecendo. Tipo, vamos por lá, o Bruno, por exemplo, que nunca aparece. Vamos pegar aqui o Lucas Antônio, que também não aparece. E só. Então, só 2 que não aparecem. Então, nós somos no final em 36 pessoas. De 36 pessoas, somente 8 assistiram. Isso quer dizer 25% aproximadamente da sala assistiu a aula aqui. Então agora eu vou falar e vai ficar um monte de gente o quê? Boiando. Por quê? Porque não assistiu a aula. É para levar a sério, pessoal. A aula aqui ela está sendo feita nessa pandemia virtualmente, mas em tempo real, né? Cada um na sua casa, pelo motivo da pandemia, para não colocar em risco a vida de vocês nem da sua família. Tudo bem? Então, é um jeito que a gente conseguiu, é o único jeito que tem disponível hoje para fazer essas aulas. Se ele tentar fazer aula hoje, falar assim, não, eu quero ter uma aula hoje, tem uma lei municipal em Birigui que até o dia 31 de dezembro não pode ter aula presencial. Então, você esqueça, não tem como ter essa aula. Ok? A melhor forma está sendo essa. A gente se preocupa, coloca material, posta material, tá aqui, ó, nossa aula, os slides, a aula completa gravada, ó, se alguém tivesse clicado ali dentro, ia ver que estava a aula ali bonitinho, todos aqueles slides, desenho, ó, pego o papel e vou desenhando cada pedacinho para explicar, tudo bem? Então tá lá, ó, desenhadinho aqui, se quisesse colocar bem grande, ó, ia ver que eu desenho um por um aqui para vocês entenderem como é que funciona. Tudo bem? Então, essa aula foi feita, teve trabalho para ser feito. Além disso, coloquei 2 aulas complementares aqui, ó. Tudo bem? Para vocês assistirem. É material de aula. É para ser visto. Se eu entrar agora e colocar lá, ó, aula complementar, gerenciamento de memória, vamos ver quem assistiu. Pedir um relatório aqui das atividades que vocês estão fazendo. Então, vamos pegar aquela aula ali só de curiosidade. Aula complementar. Vamos ver quantas pessoas assistiram. 1, 2, aqui é o mesmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o Lucas, 10. Aí já sou eu de novo. 10 pessoas de 36. E é sempre os mesmos. Tudo bem? Então é para vocês assistirem, pessoal. O material não foi colocado ali porque eu achei bonito. Porque eu falei, eu vou pôr aqui porque eu achei legal, então eu vou pôr o material aqui para vocês assistirem.
É sério, pessoal. Esse material é uma complementação da aula. Então, as horas que vocês estão sendo computadas, se você olhar, por exemplo, eu estou dando aula praticamente o período todo, então seria 4 aulas. Só que se você computar as horas lá dentro, vai ver que tem 6. Eu estou lançando 6 horas semanais. E as outras 2 horas ou 3 horas, depende de cada professor, como é que está fazendo as aulas. Onde que está essa diferença de aula? Onde foi parar essas 2 ou 3 horas a mais? É esse material que eu disponibilizo para vocês toda semana. Se vocês olharem, todas as semanas eu deixei material para vocês. Todas as semanas aqui, ó, sistemas operacionais. Tá aqui, ó. Todas as aulas que eu mandei, sempre caiu tudo aqui. Vamos ver se voltou agora. Voltei. Tudo bem? Essa porcaria tinha travado. Vamos compartilhar de novo. Tá lá. Acho que todos estão enxergando novamente aí. Todas as aulas, quando eu posto para vocês, ela está sempre na mesma sequência. Então eu tenho lá o slide da aula, eu tenho a gravação da aula e eu tenho sempre materiais complementares. Esses materiais complementares não estão ali para poder fazer enfeite. Todos esses materiais complementares são para vocês assistirem. Então são mais vídeos que são colocados para poder ajudar a fixar esse conteúdo. Por quê? Porque nós não estamos numa aula presencial, pessoal. É complicado. O tempo é escasso, você tem recursos escassos, nem todo mundo tem a mesma qualidade de equipamento, o mesmo material, o mesmo computador, as mesmas telas. Então é difícil para quem está aqui saber o que está acontecendo. Se vocês olharem minha tela, é isso que eu fico olhando, ó. Eu fico olhando para isso, ó. Exatamente isso que eu estou vendo aí com vocês. Tá vendo alguma coisa aberta aqui? Sabe o que acontece? Eu não sei a cara de vocês. Eu não sei se está dando certo, se vocês estão entendendo, se está tendo alguma dúvida. Toda hora vocês estão notando que eu tenho que ficar perguntando: entenderam? Entenderam? Pelo amor de Deus, falam comigo. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho uma tela que eu fico olhando um monte de nomes aqui, todo mundo com o fone desligado, todo mundo com a câmera desligada. Nem todo mundo tem câmera para abrir. Tudo bem? Então, como é que fica? Eu não sei. A pessoa pergunta: teve dúvida? Eu não sei se vocês estão em dúvida, não. Quando eu estou em aula, eu bato o olho na cara de vocês, eu sei o que está acontecendo. Eu passo alguma coisa na tela, eu olho para vocês, ver se vocês estão fazendo, acompanhando o raciocínio aqui no papel. Se estão refazendo junto no papel. O problema é que aqui eu não sei se vocês estão fazendo ou não, porque eu não tenho câmera, não tenho bola de cristal. Por isso eu deixo o material complementar. Bem, é para poder aumentar a expectativa que eu tenho de vocês aprenderem o conteúdo. O conteúdo não está sendo dado aqui, pessoal, para simplesmente jogar e eu ir embora. Se fosse assim, eu fazia aula de 15 minutos, colocava uma aula lá, falava: pessoal, a aula está lá, viu? Tchau. E se fosse EAD, mais ainda. Se alguém já fez um curso em EAD, sabe como é que é. A aula são todas gravações e não tem nenhum professor para falar oi para vocês. Simplesmente tem uma lista de vídeo, a pessoa vai clicando, assiste um, assiste o próximo, assiste o próximo. Ninguém pergunta se tem dúvida, se tiver dúvida, quem que tira. Não tem. Isso é EAD. A gente não está em EAD, está em ensino remoto. Tudo bem? E ensino remoto, o que eu gostaria que tivesse aqui?
Todo mundo com a câmera aberta e olhando, vendo o que cada um está fazendo. Na verdade, cada um tinha que ter duas câmeras. Uma para ver a cara de vocês e a outra para ver o que vocês estão escrevendo. Essa seria o ideal no mundo para substituir exatamente a minha aula. Então, eu não tenho. Eu não tenho as caras de vocês, eu não tenho o microfone de vocês. Por isso que eu passo esse material. Então é para assistir, pessoal. Não é maldade. Vocês viram ali. Se eu entrar em qualquer material disso daqui, vocês vão ver a lista aqui. Não passa de 10 pessoas. Sempre quem assiste meu material é sempre as mesmas pessoas. É 8, 10 pessoas. Não passa disso de uma sala de 38. 2 não está indo, 36. Não dá um terço da sala. Aí o que vai acontecer? Não aprende direito. Aí depois vai falar, a culpa foi do Renato, foi da pandemia que eu não aprendi direito. Ah, mas eu não vou usar SEO para lugar nenhum. Depende. Depende do que você vai fazer. Tudo bem? Às vezes você vai precisar dar manutenção. Às vezes você vai poder, o cara perguntar o que está acontecendo aqui, você não sabe nem explicar. Às vezes você vai prestar um concurso e vai cair a parte de SEO lá dentro. Às vezes você vai ter que ir ali e escolher uma programação, por exemplo. Eu ouvi agora em SEO a programação em thread. Sabe onde vocês vão aprender thread alguma vez na sua vida? Nunca. Esse é o detalhe. Tudo bem? O Lucas está falando, trabalho remoto. Exatamente, sempre tem trabalho, tem dificuldade. Mas, por exemplo, thread é uma matéria que a gente já passou. Tudo bem? Thread é uma coisa, pessoal. Mas a sua aula foi bem simplesinha, mas você ouviu falar. Vocês viram para que serve. Tudo bem? E pior que os alunos de outras faculdades que não sabem nem que existe. Não sabem nem para que funciona. Aí você compra um computador com 10 núcleos para rodar o seu sistema que roda no núcleo só. Adiantou? O cara jogou dinheiro fora. Compra então um Pentium que vai fazer a mesma coisa. A diferença vai ser pequenininha. Por quê? Porque vai ser um núcleo só que vai funcionar na velocidade máxima. Ele vai funcionar, vai chegar a 5 GHz. Vai ser um núcleo a 5 GHz. Qual é a diferença das máquinas que tinham antigamente? Quase nenhuma. Por quê? As máquinas novas, elas são rápidas porque o cara coloca um monte de núcleo em paralelo. Mas se seu programa não souber aproveitar isso daí, ele vai ser mais um programa porcaria. E essa foi a única aula que vocês vão aprender a falar sobre thread. Depois eu vou mostrar um programa de thread para vocês. Entenderam o problema? Então essa aula é importante e ninguém está nem aí com a paçoca. Não estou generalizando para todos. Tudo bem? Existe um pessoal que tá aí? Tá, eu mostrei. Tem umas 10 pessoas ali que se preocupem em olhar toda semana esse material. Mas e o restante, pessoal? Eu não vou ficar, vocês têm mais de 18 anos, eu não vou ficar aqui pegando na mãozinha de todo mundo. Vem cá, filhinho, abre aqui, ó, clica aqui, vamos assistir junto aqui do meu ladinho. Eu não tenho criança de 18 anos. Eu acho que cada um aqui é responsável por si. Eu não deveria nem estar fazendo esse sermão. Para mim, meu salário vai ser o mesmo. Reprovou, passou, não faz diferença. Eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês tenham uma vida melhor. Tudo bem? Eu sei que é complicado, é ruim, tem pessoal que a internet é ruim, é difícil. Tudo bem? Para mim também é difícil fazer aula e preparar assim. A gente não foi treinado, a gente não foi preparado isso em faculdade nenhuma, pessoal. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E todos os professores estão no mesmo barco. Eles estão tentando. Tudo bem? A ideia é que vocês... A Letícia, por exemplo, colocou aqui que não está acompanhando muito e que está... Mas quando tem um tempo está revendo as aulas. É isso daí, tem que assistir. Não vai ter jeito, pessoal. A aula de hoje,
Era para ensinar vocês a começar a fazer uns cálculos de memória. Meu, isso daí dá trabalho para caramba. Para fazer isso, vocês têm que ter assistido a minha aula, aquela aula completa, todo mundo devia ter assistido já. Aí eu abro lá, tem 8 que assistiu só. Me dá um susto. Tudo bem? Minha preocupação, como eu falei, meu salário não depende disso daí. Se o aluno quer assistir ou não, é problema do aluno. Mas eu tento fazer, me esforçar para poder fazer o melhor para vocês serem os melhores. A hora que vocês saírem daqui, vocês não vão estar concorrendo só com o aluno que está do teu lado. O Johnny está colocando, adiciona como tarefa. Mas aí se eu colocar tarefa, pessoal, aí sempre tem uma entrega junto. Aqui eu estou colocando, já deixando liberdade para vocês. A ideia é que vocês tenham essa liberdade de assistir. Eu só peço que assistam durante a semana. É só entrar. Toda vez eu coloco um tópico, ó. Tá vendo? Thread. Aí vem gerenciamento de memória. Nós estamos aqui, ó. Toda vez, cada aula eu tenho um tópico lá dentro, eu crio o tópico e coloco o material. Olha quanto material está oculto ainda de vocês, ó. Tem um monte de coisa ainda que está oculto. Que vocês não estão vendo, que eu vou disponibilizar. Tá vendo que tem material aqui? Pronto, ó. Olha lá. Tem um monte de material. Eu só não disponibilizo, senão o cara fica louco. Fala, Deus me livre, o professor é louco. Tem material que não acaba mais. Infelizmente tem material que não acaba mais. Tudo bem? Então eu tenho passado, tenho deixado ali dentro. Na hora que vocês saírem daqui, pessoal, vocês vão estar concorrendo, não é com o seu amiguinho do lado. É o seu amiguinho do lado, é o amiguinho da outra turma, da outra faculdade, da outra cidade, para a mesma vaga de emprego. E aí? Quem que vai ser selecionado? Que tiver mais conhecimento. É isso que as empresas querem. Constantemente, eu recebo mensagem de pessoas pedindo indicação de aluno. Ó, eu estou precisando de um aluno ferrado para fazer tal coisa. 90% das vezes eu falo, olha, infelizmente eu não tenho que indicar. Por quê? Porque eu não tenho confiança. Às vezes, por quê? Porque o cara quer um aluno, por exemplo, do quarto, quinto termo. Um aluno que já tem um pouquinho mais de conhecimento. Aí ele quer um aluno do quarto termo, eu penso, falo assim, puta, aquele aluno, puta, o aluno era ruim, não estava nem aí com a paçoca. E esse daqui? Também não estava nem com a paçoca. E esse daqui que é bom, tá empregado, não quer. Acaba chegando a um ponto que você não tem nem quem indicar. Pedro perguntando aqui quantas dúvidas com as faltas tem no sistema. Não sei, Pedro. Pedro. É esse Pedro aqui? No meu, não tem nenhuma. Isso daqui é a falta que está lá no... Como é que chama? No swap. Tudo bem? Então, eu espero que isso daqui seja uma lição só para melhorar, pessoal. A ideia dessa aula é que ela sempre melhore vocês. Na hora que saírem daqui, saírem pessoas mais capacitadas, melhores profissionais para atuar no mercado. Eu tenho ex-alunos que estão muito bem. Por exemplo, o Henrique, na Solifitec. Alguém aqui trabalha na Solifitec? Ninguém aqui trabalha na Solifitec, pessoal? Acho que ninguém. Não, beleza, Isaac, não tem problema. Tô dando um sermão, depois você assiste. Se alguém aqui um dia for trabalhar na Sonifitec, que é uma empresa na região de Araçatuba que mexe com tecnologia de TI, então faz automatização de sistemas, implementação de implementos agrícolas, desenvolve tudo, inclusive tem filiais, então eles têm coisas nos Estados Unidos.
Eu tenho 2 ex-alunos lá, nos Estados Unidos. Então, eles saíram daqui do Instituto Federal e foram para os Estados Unidos trabalhar lá pela empresa. Ah, mas, meu, era o sonho dos caras. Os caras estão bem, estão ganhando bem num lugar legal. Vai ter uma bagagem que nunca mais a outra pessoa vai ter. O cara, além de conhecer a tecnologia, vai ter inglês fluente, viveu em um outro mundo, em um outro país, tudo bem? Uma coisa de primeiro mundo. Sabe como é que lidar com as coisas, como é que funciona lá, e vai ver o que tem de ideia legal lá e acaba trazendo para cá depois. O Henrique também. O Henrique, quem for lá é o cara da, acho que o gerente geral da parte de TI. Toda a parte de TI da Solinfitec, toda a parte de informática, ele que cuida. Ele foi meu aluno, pessoal. Não só meu aluno, ele foi meu orientando e trabalhou comigo quando eu tinha empresa. Então você vê que é um cara capacitado. Essa é a diferença. Eu quero alunos bons. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo tudo. Tudo e mais um pouco. Entendeu por que eu pego no pé de vocês? Beleza. Então essa conversa para por aqui, que já deu muito tempo para ela. Já foram 36 minutos de aula que eu poderia estar dando, eu tive que fazer essa conversa. Tudo bem? Não ia fazer ela, mas aí eu fiquei muito revoltado quando eu estava olhando isso daí, que ninguém entrava. Quando eu faço esses relatórios, eu sempre deixo uma semana para vocês lerem e assistirem os vídeos. E depois de uma semana eu abro e olho o relatório para ver como é que está indo. O meu e-mail, velocidade@gmail.com. Velocidade@gmail.com. Esse é meu e-mail. Então, esse é um e-mail que sempre está comigo. Esse e-mail aí tem mais de uma década. Tá? E está comigo aí e vai ficar por muitos anos. Bem, desde quando começou o Google, começou esse e-mail. Ainda era da época do convite ainda. Quando para ter um e-mail do Google, você tinha que receber um convite deles. Então, esse daí vai ficar comigo sempre. Beleza? Esse daí foi um dos primeiros mesmo. Graças a um aluno. Um aluno recebeu um convite de um amigo americano e depois me passou uma cópia do convite também. Pelo menos eu consegui logo no comecinho, escolher o que eu queria. Então vamos lá. A aula de hoje, a gente já, depois de perder esse tempo, a gente vai falar um pouquinho a respeito do algoritmo de substituição de página. Vocês se lembram o que é uma página? A ideia era que vocês tivessem assistido a aula. Se vocês tivessem assistido a aula, vocês iam ver como que funcionava o gerenciamento de memória e como chama? Um dos algoritmos é a paginação, é dividir tudo em páginas, páginas de segmentação. E isso está lá naquela aula completa. Tudo bem? É o que vocês deveriam ter assistido. Ok? Então eu vou continuar minha aula e depois vocês vão assistir isso daí. Então, o que acontece nos computadores modernos? Todos os computadores modernos, sistemas operacionais mais novos, quer seja Android, quer seja Windows, quer seja Linux, todos eles trabalham com o mesmo tipo, paginação e segmentação. Tudo bem? O que é paginação? É pegar sua memória e dividir em pequenos bloquinhos, que a gente chama de páginas. Então, a sua memória do seu PC é dividida em vários bloquinhos, sempre de tamanho fixo, e serão conhecidos como páginas. Tudo bem? Qual é o tamanho dessa página?
Depende de cada sistema operacional. Na média dos sistemas operacionais, cada página tem 4K de tamanho. E como que eu descubro isso? Se fizer uma pesquisa rápida na internet. Se você for lá e colocar lá tamanho de página, colocar tamanho de página, por exemplo, do Windows. Vou colocar paginação aqui. Paginação do SO. Eu vou entrar no suporte da própria Microsoft. Vamos ver se ela fala aqui o tamanho de página dela. Geralmente é de 4. Isso daqui é a quantidade de memória que eles aceitam. Quero saber a paginação. Arquivos de paginação, limite. O valor é múltiplo de 4.096. Tudo bem? O que é isso, pessoal? Que número que é esse? 4.096. Alguém faz ideia do que seja esse número 4.096? K. Isso é 4.096. Tudo bem? Então, 4K é 4.096. 4 mega é 4 milhões. 4 GB é 4 bilhões. Então, aqui ó, ele está falando que todo pedaço de memória é sempre múltiplo de 4.096. Então, é sempre 4K. Então, qual é o tamanho da página do Windows? 4K. Então, ele vai pegar a sua memória. Ah, mas eu tenho um monte de memória no meu computador. Sei lá, Calc. Eu tenho lá, vamos supor, 4 GB. É 4.000 GB. Então, o que é 1 GB? Então, primeira coisa, vamos olhar lá o tamanho das coisas. 1024 é 1K. Se eu multiplicar isso daí vezes 1.000 vezes ele, que é 1024, vai ter 1 mega, que é 1 milhão. Vezes 1024 novamente, vai dar 1 bilhão, que é 1 giga. Isso daqui é 1 giga. Vezes 4, que é a memória do seu computador, é isso daqui que você tem. 4 GB de memória RAM. Tudo bem? Ah, eu tenho 8, multiplica isso daí por 2. Tenho 16, multiplica isso daqui por 4. Vamos imaginar que você tem 4 GB de memória RAM. A Microsoft fala que ela vai pegar a sua memória e vai dividir ela em pedacinhos de 4K cada um. Então, ele vai dividir isso daqui por 1024 e dividir também por 4, né, para ter 4K. Então, quantas páginas vão ter na sua memória? Uma máquina de 4 GB. Se você tiver 4 GB de memória, você tem aqui 1.000, milhão. Então, você vai ter 1 milhão, aproximadamente, 1 milhão de pedacinhos para você colocar as coisas dentro. Então, toda vez que você for carregar alguma coisa, você tem que carregar de 4 em 4K. Então, cada pedacinho lá dentro, para mim poder fazer a leitura, é assim, ó. Imaginemos... Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, para vocês verem minha câmera maior. Imaginemos que aqui é o nosso computador. Tudo bem? Você deve estar com a tela aí maior um pouquinho.
Então eu tenho aqui a memória do meu PC. Tá aqui a memória. Isso daqui é a memória do meu PC. Beleza? Memória RAM. Não estou vendo a câmera. Uai. Ixi, essa câmera tá louca. Pera aí, vou tirar ela e vou colocar de novo. Aí vocês olham aí. Tirei, coloquei de novo. Vê se vocês estão enxergando ela agora. Voltou? Tá vendo agora aqui? Então, beleza. Essa câmera aqui é um caos, pessoal. O sistema aqui ele fica fechando sozinho, a câmera desliga. É uma tristeza. Então aqui eu tenho a minha memória do meu PC. Isso daqui é a memória RAM do seu PC. Beleza? Aí a Microsoft fala que ela divide de 4 em 4. Então cada pedacinho que ela dividir, que é uma página, tem 4K. Então cada página dessa daqui tem o tamanho de 4K. Aqui está o seu HD, ó. Aqui está o seu HD. Cada vez que ele for ler alguma coisa aqui dentro, como é que ele vai fazer a leitura? De 4 em 4K. Então, a hora que ele for ler alguma coisa daqui, ele vem, pega 4K e traz 4K e preenche aqui dentro. Ah, eu quero mais dados. Ele vem aqui e preenche mais 4K. E ele vai fazendo isso cada vez que ele vai fazendo leitura. E na hora que eu for salvar alguma coisa no meu HD, eu vou salvar o quê, pessoal? De 4 em 4K. Ah, mas o arquivo aqui, ó, tem esses 3 pedaços aqui, ó. 3 pedaços de 4K cada um, quanto que dá isso? 3 vezes 4? 12. Exatamente, 12K. Então, esse pedaço aqui tem 12K, ó, e ele vai ser salvo no meu HD. Como que ele vai fazer isso? Pega os primeiros 4K e grava. Pega os próximos 4K, grava. Pega o próximo 4K, grava. É assim que ele vai fazendo. Quanto mais páginas você tem aqui aberta, vai ocupando a memória. Tudo que eu alterar, ele vai gravando aqui dentro. Tudo bem? Qual é o problema? Quando não cabe mais páginas aqui. Aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre a paginação, que é uma das configurações que tem no Windows e vocês vão entender na hora que chegar lá. A gente não chegou nessa parte ainda. Aí vocês vão entender o que é aquela porcaria, porque a gente não falou sobre swap ainda. Entenderam isso daqui? Que o Windows trabalha nesses pedacinhos? De 4 em 4? Então, para qualquer sistema operacional, basta procurar o site do fabricante, algum help, alguma coisa vai ter, que ele vai falar para vocês de qual é o tamanho da página. Tudo bem? Então, ó, toda vez que ele for falar, ele vai falar o tamanho de páginas. Tá vendo? Quando ele for falar memória RAM, em algum lugar ele vai estar lá falando a parte de memória RAM, o monitoramento, o uso de memória, o tamanho de cada página. Ah, e o Linux? Por uma coincidência, também trabalha com 4K. Então, tanto o Windows como o Linux, os dois trabalham com 4K. Entenderam? É sempre 4K? Não. Quem faz o sistema operacional define isso daí. Por que 4K? Isso daí é um número empírico. O que quer dizer empírico? O cara vai lá, coloca várias páginas, cada uma de um tamanho, e faz teste no sistema, para ver qual que fica mais rápido. As maiores velocidades de sistemas, elas ocorrem quando as páginas são de 4 a 6K. Fica nessa faixa. Elas têm que ser entre 4 e 6K. Essa faixa é a que dá a maior performance no sistema, na média. Por quê? Ah, mas eu fiz um teste e nesse caso específico uma página de 10K, de 20K é mais rápido. Beleza. Eu estou falando na média. Se o cara ficar usando os programas normais, Word, Excel, PowerPoint,
navegar na internet e tudo mais, os caras fazem teste fazendo todos esses softwares do dia a dia. Nesses softwares de uso diário, que 90% dos usuários usam, se você for testar tamanhos de página diferentes, as que dão maior performance é entre 4 e 6K. Então, para não virar uma zona, se vocês assistirem aquela aula que eu falei para vocês, que está lá completa, vocês vão ver que as páginas foi estabelecido, então, que o tamanho seria de 4K. Teria maior performance. Por isso, 90% dos sistemas operacionais vão ter páginas de 4K. Ficou claro? Todos entenderam? Então, isso daqui, ó. Onde você foi pegar isso daí, professor? Dentro da página da Microsoft. Direto na fonte. Tudo bem? E ela se aplica a tudo, ó. O Windows XP, o Windows 2000, o Windows Server, o R8. Então, ela se aplica a todo mundo lá dentro, ó. Sempre a conta que você vai fazer é sempre múltiplos do que? De 4K. Aqui ele só estava colocando aqui, ó, o quanto de memória RAM é suportado em cada versão. Então, por exemplo, tem máquinas que coloca lá um monte de memória RAM e não acontece nada. A máquina não fica mais rápida por causa disso. O Windows tem um limite também de quanto que ele consegue trabalhar. Ficou claro? Então, isso que eu estou olhando direto no site da Microsoft. Eu não estou mentindo, não. Vocês estão vendo aí, ó. O site aqui, ó, microsoft.com. Então, ele está falando do que se aplica isso daqui, ó. Tá vendo? É um artigo que contém informações básicas da memória virtual de cada um deles, ó. O quanto de, ó, quantidade de memória suportada. Então, cada sistema operacional ele tem uma quantidade que ele suporta. Não adianta você ir lá, meter memória no seu sistema para aumentar o número dessas páginas. Ah, eu vou fazer um monte de página lá dentro. Tudo de 4K, mais de 1 milhão. Ele não consegue ler. Não faz nada. A memória está lá, mas ele não sabe usar. Ficou claro? Então, já que a gente tem que fazer essa parte, então vamos estudar, antes de ver o algoritmo propriamente dito, vamos ver alguns algoritmos para substituir essas páginas. Por quê? Você imagina a sua memória. Sua memória está aqui, ó. Ela está enchendo. Uma hora, todas essas páginas vão estar cheias. E eu quero colocar mais coisas aqui. Para poder colocar mais coisa, eu tenho que tirar alguma coisa daqui para pôr no lugar. A pergunta, qual página eu vou tirar? Teoricamente, eu estou mostrando a tela. Não estou? Minha tela não está aparecendo aí? Não está? Ixi, de novo não está funcionando? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Minha tela não, minha câmera? Isso, é minha câmera. É. Então é isso daí. Eu estou explicando aqui porque eu estou usando a câmera aqui. Então o que acontece? Tá vendo aqui a memória do meu PC? O que vai acontecer? Uma hora essa memória vai estar cheia. E eu vou ter que tirar algum desses pedacinhos aqui, ó. Então, qual que é o problema? Descobrir qual desses pedacinhos que eu vou tirar, qual dessas páginas vai sair. Então, se eu tenho
que nem no caso ali que eu dei o exemplo, quando tem 4 GB, vai ter 1 milhão de pedacinhos. Vai ter 1 milhão desses buraquinhos aqui. Se eu tiver que tirar uma dessas, qual dessas eu vou tirar? Tudo bem? Então, isso existe um algoritmo. Alguma coisa que fala, olha, se eu tiver nesse caso, como é que eu escolho quem vai sair? Então, isso a gente dá o nome de algoritmo de substituição de páginas. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber quais são os algoritmos, antes de começar a fazer as contas. A gente vai aprender a fazer a conta? Vai. Então, próxima aula, o que vocês vão ter que ter? Papel e lápis. Lápis, caneta e papel. Basicamente é isso para a próxima aula. Então, amanhã, o que vocês vão trazer para a aula? O que vocês vão ter junto com vocês? Papel e uma caneta. Ou papel e lápis. Se quiser uma régua, também vai ajudar. Vocês vão ver por quê. Tudo bem? Então, vamos para os nossos slides. Agora compartilhar a tela. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre um page fault, quer dizer, a página não está, ele quer acessar um conteúdo e ele não está na memória. Então, toda vez que você vai acessar um desses quadradinhos aqui e ele não está na memória, por algum motivo, está no HD ainda, não busquei ele lá do HD. Você quer rodar o Word, mas o Word ainda não está na memória RAM. Você tentar rodar o Word, você deu duplo clique em cima do Word, ele precisa carregar o Word. O Word está na memória RAM? Não. Ocorre um negócio chamado page fault. O que é isso? A página está faltando. O Word não está na memória. O Excel não está na memória. E eu preciso carregar ele. Tudo bem? Ou a parte do Excel não está na memória. Então, o que vai acontecer? O SEO vai ter que escolher uma das páginas para poder sair. Afinal de contas, você tem ali várias páginas. Vamos estar fazendo essa suposição que estão todas ocupadas. Então ele vai olhar, tem espaço disponível? Se tiver, ele carrega. E se não tem, tem que jogar alguma coisa fora. Tudo bem? Isso daí é imaginando que você tem um carro e começa a carregar coisa dentro. Uma hora não vai caber mais coisa no carro. Aí que você tem que fazer? Escolher o que você vai tirar. Basicamente é a mesma coisa. Ou uma gaveta, né? Quem quiser dar um exemplo mais simples, uma gaveta. Você tem uma gaveta que é a memória do seu PC. Você vai colocando coisa lá dentro. Ah, tem espaço? É só colocar. E a hora que a gaveta ficar cheia? Eu vou ter que decidir o que eu vou tirar dessa gaveta. O que não é prioridade. O que eu pode ser removido. Ok? Então eu preciso ter alguma forma de fazer isso daí. Então a gente vai ver que existe vários algoritmos para fazer isso daí. Tudo bem? Um detalhe importante que todas essas páginas têm, ela tem um bitzinho chamado bit de modificado. O que é esse bit de modificado? Ele olha aqui se você alterou alguma coisa. Vamos imaginar um caso mais simples. Em vez de ter um monte, eu vou fazer uma memória RAM que só tem 2 páginas. Para facilitar a vida de vocês. Tudo que vale para 2, vale para 10, vale para 1000, vale para 1 milhão. Tudo bem? Então está aqui a nossa memória. E nossa memória só tem 2 páginas aqui dentro. Ela só tem 2 paginazinhas ali dentro. Então ela vai ter um flagzinho aqui, ó, um bit, para saber se ela foi modificada ou não. Se ela tem 0, quer dizer que essa página não foi modificada. Se ela tem 1, quer dizer o quê? Que essa página foi de alguma forma modificada. Por exemplo, você carregou um conteúdo aqui dentro, aí aqui está lá, variável A. A recebe, por exemplo, imprimir A, print A, por exemplo, printf A. Então, imprime A.
no seu programinha, imprime B, sei lá, alguma coisa assim. De repente, você faz uma leitura aqui, ó. Scan F, por exemplo, a letra A. Então, você dá um scan F, leia. Leia o valor de A. A pessoa vai digitar o valor de A e você vai pegar e atribuir o valor de A ali dentro. Tudo bem? Esse é o seu programa. O que aconteceu? Quando ele leu essa linha aqui do scanf, que era faça a leitura do teclado, você modificou um pedaço. O valor de A, que antes estava igual a 0, agora pode ser que o A seja igual a 10. O cara digitou o valor de A igual a 10. Entenderam? O que aconteceu? Ele modificou esse espaço aqui, ó. Esse meu programinha não está igual o que estava lá no HD. Houve uma modificação. Isso era o que ele pegou. Ele tinha pego lá do HD. Então estava aqui, ó. Estava seu HD lá dentro. Ele pegou do HD e tinha copiado aqui na memória RAM. Aí você leu um scanf. Você modificou o seu programa. Modificou um valor. Houve uma alteração. Então, se alterou esse pedaço aqui de programação, o que vai acontecer? Se eu precisar substituir ele, como o bit de modificado está igual a 1, quer dizer o quê? Esse pedaço aqui teve uma alteração. Se teve uma alteração, eu preciso salvar ele no meu HD. Então, se eu for jogar fora esse pedaço, não tem mais espaço. Por o meu algoritmo, esse pedaço aqui de cima tem que sair. Tem que liberar ele. Mas eu não posso liberar ele sem antes o quê, pessoal? Gravar. Por quê? Porque eu modifiquei alguma coisa. No caso de baixo, eu vou pegar as coisas do HD e levar para a memória. Copiei as coisas na memória. Só fiz a leitura do programa. Não modifiquei nada. Nadinha, não foi alterado nada. O bit aqui de modificado está 0, quer dizer, não foi modificado nada no meu programa. Se não foi modificado nada no meu programa, isso quer dizer o quê, pessoal? Que se eu precisar tirar esse bloco aqui da memória, basta jogar fora. Porque ele tem uma cópia dentro do meu HD, igualzinho. Eu não preciso salvar aqui dentro. Por quê? Porque você não modificou nada. Para que você vai alterar? Para que você vai perder tempo para poder fazer isso? Ficou claro? Então, tudo que você carrega no seu computador, que está na memória RAM, tem uma cópia dentro do seu HD. Isso é conhecido como arquivo temporário. Tem um arquivo temp que é criado. Então, o seu Windows cria um arquivo temporário. Então, tudo que você tem lá na sua memória RAM tem uma cópia no seu HD. Ok? Enquanto está na memória RAM, ele mantém essa cópia dentro do HD. Se por um acaso modificou alguma coisa, ele modifica essa cópia lá no arquivo temp. Então, esse arquivo temporário, ele é criado exatamente para isso. Professor, e se a máquina travar, resetar, está no meio da aula, desligou? O que vai acontecer? Vai ficar um monte de arquivo temporário criado lá dentro. Por isso que de vez em quando, a hora que você vai limpar, não é a memória cache. É uma outra memória, é um arquivo temp. É uns arquivos temporários. Dentro do seu Windows, se for lá no seu Windows da sua máquina, ele tem esse arquivo de temporários. Deixa eu ver onde que ele está aqui, os arquivos. Antigamente era mais fácil. Temp. Vou continuar. E tudo isso daqui são arquivos temporários que ele está criando lá dentro. Tudo bem? Então, está tudo aqui dentro jogado. Tudo que está rodando na minha máquina tem alguma coisa aqui sendo usada. Então, os arquivos estão tudo lá dentro. Bem? Tem cópias na sua máquina criada. Não só aqui, mas também dentro da pasta usuários.
Aqui tem coisas dentro desse arquivo temp. E dentro do usuário, então, user, cadê o usuário aqui? Usuário, Renato. Aqui também tem uma pasta que tem um monte de arquivo temporário. Cadê você? Fonte Android. Aqui não está mostrando as páginas de arquivo oculto. Exibir. Cadê? Itens ocultos. Então tem um monte de tranqueira lá dentro. Tem um monte de arquivo temporário que está rodando lá dentro. Ó. Tudo bem? E dentro do app data, ainda tem mais tranqueira ainda que fica lá dentro. Dentro da pasta local, vai ter um monte de temporário lá dentro também. Ó o que é de arquivo temporário que está aberto dentro da sua máquina. Então tem um monte de tranqueira que está aberto lá dentro. E quando a sua máquina cai, dá um pau. Adivinha? Esses arquivos ficam tudo aberto aqui dentro. Por exemplo, essa minha pastinha aqui de temporário, ela tá com, vamos ver, 3.8 GB. São os arquivos que estão abertos lá dentro. Se por acaso minha máquina travar, reinicializar, o que vai acontecer com esses arquivos, pessoal? O que vocês acham? Hã? Vai ficar tudo aqui. Exatamente. Vai ficar aí, ocupando 4 GB do meu HD. Legal, né? Por isso tem que fazer a limpeza de vez em quando, pessoal. Se você, mas eu tenho medo, eu não sei que eu possa apagar. Legal. Dentro do seu Explorer, quando você entra lá dentro, clica com o botão direito, vai em propriedades, tem limpeza de disco. Quando você entra na limpeza de disco, uma das tranqueiras que tem ali dentro é arquivos temporários. Ó. Você pode apagar essas porcarias. Bem? Se você tem medo de apagar ali, tá ali, tem um programinha que faz isso para você. Bem? Então aí você pode fazer toda essa limpeza aqui, ó. Você vai ver que de cara dá 10 GB, ó, de tranqueira que tem lá dentro. Então, de tempos em tempos, é bom fazer uma limpeza no seu disco? É lógico que é, pessoal. Sua máquina vive travando. E sempre vai ficar criando um monte de tranqueira dentro da sua máquina. Ficou claro isso daí? Tá vendo para que serve a aula desse, ó? Então, na minha máquina, por exemplo, tem 11 GB de tranqueira. 11 não, 12, né? Até que esqueci o número, 10 GB, sei lá. Tem um monte de lixo lá dentro para fazer a limpeza. Não vou fazer isso agora. Estou no meio da aula e eu deixo isso aí para fazer depois. Mas vai liberar. Meu, é pouca coisa? Não, é 10 GB, é a instalação de um programa, pessoal. Então, toda vez que eu carrego um programa, ele vai criar uma cópia dele na memória? Vai. E aí? Quando esse programa terminar, a hora que você fecha o seu Word, ele vai lá nesse arquivo temporário e apaga esse arquivo. Se não travar. E se trava o meu programinha? Esse arquivo temporário fica lá dentro. Entenderam essa brincadeira? Quantos sabiam disso? Quantos tinham esse conhecimento? Viu? Então, por isso que é importante a gente aprender por que serve essa paginação. Entendeu? Então, na hora que a gente vai ver paginação, a gente vai ver depois como alterar até o arquivo de página. Não se preocupe, tem muita coisa, muita água para rolar aqui ainda. Tudo bem? O importante é a gente entender o que está acontecendo.
Nossa, meu computador já está pirando aqui. Voltou. Então, ficou claro esse negócio do bit de modificado? O que é? Então, naquele espaço de endereçamento, para cada página, ele tem um bit se foi modificado ou não foi modificado. Tudo que foi modificado, eu preciso pegar esse conteúdo e atualizar lá dentro do meu HD. Então, ele vai pegar dentro do HD e vai salvar exatamente a cópia que está ali dentro. Se não, se eu tenho uma página que eu vou tirar essa página e não foi modificado, eu não preciso perder tempo de gravar aqui dentro. Por quê? Vou gravar a mesma coisa que já está lá dentro. Só vai ficar lento. Então ele simplesmente joga fora. Então ele precisa saber se foi modificado ou não. Por isso esse bit é tão especial. Certo? Outra coisa, um algoritmo que se preze, quando ele vai fazer a substituição de página, uma das coisas que ele tem que olhar é se a página é usada frequentemente ou não. Porque se é uma página que toda hora eu estou usando, se eu tirar ela, qual é a probabilidade de eu usar ela depois? Bem alto. Se eu tiro da memória, se eu precisar dela de novo, eu tenho que carregar novamente na memória. Entenderam? Como se fosse. A ideia é assim, ó. Imagine que você tem um carro que caiba 5 pessoas dentro desse carro. Ou um ônibus, que seja. Vamos pôr um carro que é mais simples. Cabem 5 pessoas no carro. Tem 10 pessoas querendo usar esse carro. Tudo bem? Só que você tem coisas que toda hora você está usando, por exemplo, motorista. Ah, eu vou tirar qualquer página. Então tira o motorista do carro. Aí coloca um passageiro no lugar do motorista. Beleza. Aí a hora que você for sair com o carro, você fala: Ah, eu preciso do motorista, né? Pronto, você tem que tirar de novo para colocar o motorista no lugar. Entenderam? Tem algumas coisas que você vai precisar para esse carro funcionar. Então não dá para tirar ele toda hora da memória. Então algumas páginas tem que ficar lá. Não pode ficar saindo toda hora. Quando um programa é fechado e fica parte da memória, essa parte de 4K? Não, ela pode ter muitos Ks de memória, mas elas são vários pedacinhos de 4K. Então, por exemplo, tem o Word que ficou na memória. Vamos supor que o seu Word está ocupando 100 megas da sua memória RAM. Mas como é que é 100 megas? É vários bloquinhos de 4K. Então ele fica lá, não estou usando, está sobrando espaço. Fechei o Word, ele não sai o Word da memória na hora. Se você está sobrando a memória RAM, o Word fica lá quietinho, dentro da sua memória, em vários bloquinhos de 4K, dividido em vários pedacinhos de 4K. Mas ele deixa a parte do seu Word lá dentro. Você não está usando mesmo, para que ele vai tirar? E se você precisa do Word novamente? Ele olha, tá na memória ainda? Pô, ainda tá. Então eu uso o que está na memória, não perco tempo de ficar carregando. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, alguns algoritmos aí que existe disponível no mercado. Um algoritmo ótimo, que seria o ideal, é o famoso algoritmo da bola de cristal. Em resumo, esse algoritmo não existe. Tudo bem? Isso daí é só para laboratório. O cara faria as contas e falar, meu, se fosse o melhor algoritmo do mundo, se ele pudesse adivinhar, o melhor seria o ótimo. Ele faz na mão. Então, uma pessoa sabendo o que vai ser carregado, se ela souber exatamente todos os programas, tudo que o usuário ia fazer, ele faria o algoritmo ótimo. Então, por exemplo, imagine que você vai transportar um monte de pessoa. Se você soubesse todas as pessoas que vão entrar e vão sair do seu ônibus, em que ponto que cada um vai entrar e vai sair, você conseguiria gerenciar melhor. Só que o problema é que você não sabe quem vai estar no próximo ponto.
O motorista, né, que gerencia a memória, ele não sabe quantas pessoas estão no próximo ponto, quem vai descer e quem vai ficar. Então, por isso não existe o ótimo. O ótimo seria, assim, um valor feito na mão. E por que ele existe? Para poder comparar com os demais. Então, você faz na mão, falando na mão, ó, o ideal seria esse. Aí você compara com os outros, fala, ó, ele chegou a 70% do ótimo. Ficou em 80% do que seria o ideal. Para saber qual algoritmo é o melhor. Ok? Então, o ótimo não tem. O que existe? NRU, FIFO, segunda chance, relógio e LRU. Então, esses são os principais algoritmos de substituição de páginas. Então, se eu tiver que tirar, vão ser um desses algoritmos que eu vou usar. Ok? Professor, mas eu não vi nenhum desses algoritmos. Eu sei, eu vou explicar agora cada um deles. Então, vamos lá. O algoritmo ótimo. Qual que seria a ideia? Você saber exatamente qual página que ninguém vai usar. Então, se eu tenho daquelas 1000 páginas ou 1 milhão de páginas que eu tenho para tirar, se eu soubesse falar assim, ó, não, essa daqui, ó, essa página número 50, ninguém vai usar ela mais. Então, eu vou tirar ela primeiro. Só que o cara teria que ter uma bola de cristal para adivinhar isso daí. Tudo bem? Então, é impraticável, é impossível de saber qual vai ser a página que ninguém vai usar depois, que não vai ser nem referenciada nem modificada. Por quê? Porque você tem um usuário que está na frente do computador, você não sabe o que ele vai fazer. O cara está aqui parado. Por exemplo, eu fechei o Word. E se dá na louca agora, eu vou lá e clico em cima do meu Word para abrir o Word. Eu vou lá e falo, agora, nesse instante, eu quero abrir o Word. Aí o cara vai lá e abre o Word. Eu vou fechar aqui. Você acha que o meu Windows sabia que eu ia abrir o Word e ia fechar logo em seguida? Ele não tem bola de cristal, ele não sabe o que cada um vai fazer. Então, o algoritmo ótimo vai existir? Não. Tudo bem? Só dá para fazer por simulação. Se eu soubesse exatamente o que o meu usuário ia fazer, então eu carregava as páginas exatamente na sequência correta. Joia? Então, é um algoritmo que não existe. Seria o ideal e é só para comparação. Antes de pegar esse daqui, eu vou pegar o mais simples dele. FIFO. Depois eu volto aqui no NRU. Por que o FIFO, pessoal? A troca dele é o algoritmo mais simples que tem, tudo bem? Para você trocar uma página. Qual que é a ordem? A página mais velha vai para os quiabos. Então, se eu tenho 10 páginas, quem veio primeiro? Qual foi a primeira página que eu carreguei? Foi essa página aqui. Então, ela que vai sair. Entenderam? Então, aqui no meu computador, vou fazer uma FIFA. Imaginemos que esse é o nosso computador. E ele vai ter 4 páginas. Tudo bem? Então, eu carreguei primeiro essa página, depois carreguei essa, depois carreguei essa e depois eu carreguei essa. O que vai acontecer? Na hora, não está aparecendo? Essa minha câmera é uma lástima. Espera, vou tentar de novo. Estão me vendo agora? Beleza. Então imagine de novo o meu computador. Está aqui, ó. 4 pedacinhos, 4 blocos. E eu fiz a seguinte coisa. Carreguei esse bloco 1 primeiro, depois o bloco 2, depois o bloco 3, depois o bloco 4. Essa foi a ordem que eu carreguei. Tudo bem? No algoritmo FIFO, o que ele vai fazer? Tira a primeira que eu coloquei. Então, se eu tiver que substituir página, a primeira que eu vou tirar é a primeira que eu carreguei. Não foi essa que eu carreguei primeiro?
Então, essa vai ser a primeira que ele vai tirar. Ah, preciso tirar mais uma. Qual que vai ser a próxima? A2. Então, vai essa daqui. Depois a próxima, A3. Depois a próxima, a página 4. E assim por diante. Entenderam? Não está aparecendo a minha câmera de novo? Ué. Vocês não estão vendo, pessoal? O pessoal está falando que está aparecendo sim. Dá uma olhadinha aí. Quem falou que não estava? Ô Isis, dá uma olhadinha aí. Que deve estar com algum pau aí. Isso. Sai e entra novamente, por favor. Deve ter bichado alguma coisinha. Eu faço de novo aqui. Então, ó. Deixa eu deixar de novo aqui. Aqui estava a minha memória, então. Dividida em 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar o 2 aqui, tá aparecendo. 1, 2, 3 e 4. Tá meio fora de ordem de propósito. Ok? Então, se eu tiver que tirar, a mais velha, quem entrou primeiro foi a 1. Então, ela sai primeiro. Depois sai a página 2. Depois sai a página 3. E por último sai a página 4. Então, a ordem vai ser: quem entrou primeiro é a primeira que sai. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo ainda? Só sai para dar espaço para as outras. Exato. Normalmente ela vai ficar na memória até não ter mais espaço. Quando não tiver mais espaço, sua memória está lotada e precisa carregar mais alguma coisa, quem vai sair? A página mais velha. Aqui entrou primeiro. Entenderam? Ficou claro esse algoritmo? Vantagem. Baixo custo para implementar. Meu, é facinho fazer isso daí. Ela é bem simplesinha. Só qual é o problema? A primeira página que eu carreguei pode ser uma página que eu uso toda hora. Por exemplo, a primeira página que eu carreguei, a número 1, se eu fosse pensar em matéria de programa, a primeira página que eu carreguei era o menu iniciar do sistema. Era a página onde está carregado o menu. Toda hora eu abro o menu. O que vai acontecer? Eu vou tirar ela da memória, aí daí a pouquinho eu vou clicar no menu novamente. O que vai acontecer, pessoal? Vou ter que carregar ela de novo. Então, foi um bom algoritmo tirar ela? Exato. Então, tem que ver outros algoritmos. Então, esse algoritmo do FIFO é simples de entender, é facinho, mas ele não é assim, aquele algoritmo lindo e maravilhoso. Tudo bem? Porque provavelmente você vai substituir uma página que você vai usar toda hora. Os primeiros programas que carregam geralmente são os programas de sistema. São coisas que você usa toda hora. Antivírus, o reloginho do sistema que fica ali virando toda hora. Então são coisas que você toda hora está usando. E você vai lá e tira uma coisa que você usa toda hora? Não dá, né? Então por isso não é um algoritmo dos melhores. Ficou claro esse algoritmo? Sabe o que eu esqueci? Fazer a chamada, já está na hora já. Só terminar aqui mais um.
Algoritmo NRU, não recentemente usado. Tudo bem? O que acontece aí? Nesse caso desse algoritmo, ele armazena 2 bits para cada página. Então, aqui eu vou fazer aqui um exemplo usando a minha câmera novamente. Então, tá aqui. Como funciona o algoritmo NRU? Todos estão vendo? Ixi, minha câmera está mais louca do que tudo aqui. Vou tentar colocar de novo. Minha câmera voltou? Nossa, tá apagando aqui. Tá loucona. Voltou? Tá uma zona essa câmera. Agora voltou? Estabilizou? Nossa. Ai, ai. Essa câmera... é um caos. Fazer o seguinte. Eu vou fazer a chamada, então. E eu explico isso daqui amanhã. Pode ser? Essa câmera tá me judiando. Vou ter que bolar algum outro esquema de câmera. É um caos isso, pessoal. Só para vocês terem uma noção, hoje eu consegui fazer 5 slides só. Deixa. Seria... é verdade, posso desenhar no Paint e compartilhar. Verdade, bem lembrado. Deixa eu só tentar fazer aqui no Paint. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Uma tela branca? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse negócio, ver se funciona. Então, como seria? Você teria aqui a memória do seu PC. Tudo bem? Eu vou dividir aqui em... pode ser em 4 partes. Vou fazer certo. 4 partes de 4K. Então, nós temos um computador aqui de 16K de memória. Tudo bem? Uma porcaria, mas tá bom. Então, tem 4 páginas, cada uma com 4K. E elas vão ter 2 bits aqui. O bit R e o bit M. Para falar se a página foi referenciada e modificada. Então, a página pode ser não referenciada, e página que foi referenciada, e página que foi modificada. Então, pera, aqui é 0 inicialmente, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Então, como que vai ser a ordem para substituir página? Primeira página que eu vou tirar, página que está com 0, referenciada. Que é referenciada? Faz tempo que ninguém usa. Então, ninguém usa a página e não foi modificada. Ninguém está usando, ninguém modificou. Essa é a primeira página que vai para os quiabos. Tudo bem? Ninguém está usando mesmo, ninguém chamou ela, então ela pode ser, é a primeira página que pode ser tirada. Segunda página que eu vou procurar, as que foram, faz tempo que ninguém usa essa referência se ele foi usado recentemente. Então faz tempo que ninguém usa, mas a página foi modificada, quer dizer, ninguém está usando ela, mas quando usaram lá atrás, alguém modificou uma linha aqui, ó. Tem um pedacinho aqui que foi modificado. Mas faz tempo, ninguém usou mais.
Então, essa é a segunda página que vai ser retirada. Então, toda a página que foi referenciada faz tempo, mas foi modificada, ela pode ser retirada. Então, a ordem. Primeiro eu tiro todas as páginas que estão com 00. Beleza? Segunda, não tem mais nenhuma 00. Então eu vou tirar as páginas que tem 0 e 1. Faz tempo que ninguém usa e que pode ter sido modificada. Aliás, que foram modificadas. Acabou, não tem mais nenhuma página que seja 0 e 1. Aí você vai procurar as páginas que é 1 e 0. Foi chamada faz pouco tempo, mas não alterou nada. Então essa vai ser a terceira página na ordem para ser tirada. E a última vai ser aquelas que foram referenciadas. Então, agora há pouco eu usei ela e modifiquei. Então, acabei de usar e modificar alguma coisa nela. Essa vai ser as últimas a serem tiradas. Entenderam a ordem para tirar as páginas? Então, agora eu volto para a apresentação lá, só para finalizar. Então, aqui é só a explicação disso daí, do algoritmo. Então, o que significa? Uma coisa interessante, aquele bit de referência, de tempos em tempos, eu zero ele. Por quê? Porque senão o cara que foi chamado uma única vez ficaria como referenciado o resto da vida. Então, o que faz? Chamei a página, ela recebe 1. Aí, de tempos em tempos, passa um relógio e limpa todo mundo e coloca 0. Por quê? Porque, faz tempo que ninguém está usando ela. Se alguém usar mais alguma vez, ele vai lá e volta a colocar 1. As modificadas depende, porque pode ter 0 e 1. O cara faz tempo que não foi referenciado, mas foi modificado. Mas sempre é modificada, sempre é depois. Tudo bem? Sempre é por último. Por quê? Porque se foi modificado, eu tenho que salvar. Tudo que tem que salvar no HD é lento. Entenderam? Vai acender a luzinha do HD. Eu tenho que atualizar aquele arquivo temp. Então, a ordem é sempre essa. Primeiro, quem não foi referenciado e não foi modificado, então ela vai ser a primeira que vai sair. Depois, a que foi, faz tempo que ninguém chama, tudo bem? Mas foi modificada. Olha, tá um tempão, ninguém tá usando mais, mas modificaram. Então ela vai ser a segunda que vai sair. Aí eu vou tirar todo mundo que tiver esse daqui, ó. Eu vou tirando todas as páginas. Acabou. Não tem nenhuma delas mais com o bit nem 0, nenhum aqui, ó. Então eu vou partir, ó, que foi referenciada, alguém chamou ela faz pouco tempo, mas não modificou. Não fez nenhuma modificação. Então essa é a que vai sair em terceiro lugar. Aí eu tiro todas desse tipo. Quando terminar, não tem mais nenhuma que é o bit R é 1 e o bit M é 0. Aí eu vou partir para a última, que foi referenciada e modificada. Entenderam? Beleza. Alguma dúvida quanto a esses dois algoritmos por enquanto? Se não tem dúvidas, então eu vou fazer a chamada. Senão, vocês têm aula daqui a pouco também. Augusto, Bianca,
Bianca. Tá aí. Bruno Aparecido. Bruno Henrique. Presente. Beleza. Carlos Henrique. Carlos. Não? Ciro. Vai ter que voltar, né? Vou deixar ele com a falta que depois ele me fala se está presente na final. Ciro. Não? Edivaldo. Eric. Gabriel Vitor. Gabriel Vitor, não? Guilherme Henrique. Gustavo. Gustavo. Iago. Igor Andrade. Igor Andrade. E Juan. Isaac. Isaac. Isis. Acabou de responder aí, presente. Ítalo. Isabela. Isabela. Jaine. Jaine. A Jéssica está presente. Jonathan. José Augusto. José Augusto. Juan. Leandro. Letícia. Luana. Lucas Antônio. Presente, a internet está muito ruim. Lucas Viana. Lucas Vinícius. Lucas Vinícius. Não? Luiz. Marcos Vinícius. Marina. Lucas Vinícius. Tá. Lucas Vinícius. Beleza. Marina está aqui. Pedro Henrique. Priscila. Priscila. Não? Vanessa. Vitor Camilo. Vitório. Vanderlon. Beleza.
Então, Vanessa, Priscila, Luiz Davi, Lucas Antônio, José Augusto, tá por aí? Tô vendo que tem uma conexão dele aqui, mas ele não tá respondendo. Ô, José, tá aí? Senão vai ficar com falta. José. Professor, A a ver se ele internet deu está uma muito luz. ruim. Então, beleza. Jaine. Isabela. Igor Andrade. Gustavo Silva. Gabriel Vitor. Ciro. Carlos Henrique. Bruno Aparecido. Algum desses daí tá por aí? Vocês estão vendo a tela aí, tá compartilhado. Não? Então, beleza. Então, por hoje é só. O Juan falou que tá aqui. Juan, você tá aqui, Juan. Então, por hoje a gente para por aqui. Continuaremos amanhã. Então, essa parte. Vou disponibilizar conteúdo para vocês dessa aula. Tudo bem? Então, vai ter lá paginação. Depois dá uma lida. A lida não, aliás, dá uma assistida. Joia? Então, uma boa aula para vocês, que vocês têm aula agora depois do intervalo, né? E até amanhã, se Deus quiser. Um bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal.